pensar no bem-estar de Itaíra. Hã? O Corinthians perdeu, é? Ganhou? Nossa. Quem vai jogar? Ah, o Internacional ganha estourado. Puxa, leve uns 3 a 4. Azar do Parmeira que perdeu, empatou. São Paulo empatou também, né? O Freitinho veio aqui hoje. Ah, lá de Itapeva? Freita veio aqui hoje. Ah, já veio conversar comigo. Você convidou ele? Mas eu falei pra ela, mas você veio atrasado. É pra você vir no O que aconteceu que ele veio aqui? Hã? Não, ele foi botar em mim? Ele, a mãe dele. Então, mas só que nós já tínhamos combinado com o Fadel. Eu falei pra ela, se você vem antes, eu nem sabia. A gente podia, nem E na outra eleição, ela, mas agora, na outra eleição, se Deus der vida pra nós, eu sou assim, cara. mas volta aqui de novo. Hã? Eu digo que ela veio aqui, só tava eu aqui, eu com o Ronaldo só depois. Não é morte. Até eu tava você aqui, vai ser candidato. chegou, ela com o pai dela. Eu vou, você vai? Acho que é marido dela hoje. Hã? Ah, você vai sim. Bonita ela, cara. Você gosta? Bonita ela. Você viu? Você foi pra cima. Lá no WhatsApp. O cara não pode ter medo mesmo. Você não pode ter medo mesmo. Se for pra ter medo, não vem na política. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Vamos dar início à 10ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Boa noite a todos. Então vamos para a chamada por ordem alfabética. Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Presente. Antônio Cardoso dos Santos. Presente. Avelino Niceto Neto. Presente. Denilson José de Almeida. Presente. Luiz Antônio Bergamo. Presente. Luiz Fernando Rotelli. Presente. Ronaldo Aparecido Santos. Presente. Ronaldo Soares Leite. Presente. E Soeli de Fátima Idem Oshima. Presente. Verificada a presença e havendo em plenário número legal de vereadores, iniciaremos nossos trabalhos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 16ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada em 17 de setembro de 2018. Em discussão a ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 3 de setembro de 2018. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de agradecer aos representantes do Grupo Freitas pela brilhante iniciativa desses empreendedores que não medem esforços para investir em nosso município, contribuindo com a geração de empregos, contradizendo a atual situação financeira que se encontra o país.
É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente moção de aplausos e congratulações Dag Robert de Moraes, dirigida à família Freitas e seus colaboradores pela brilhante atuação no comércio itaiense e geração de novos empregos em nosso município, que, mesmo diante das dificuldades apresentadas em decorrência da crise econômica que assola o país, vem se destacando no mercado econômico. Sabemos da responsabilidade e das dificuldades encontradas para se manter diante da concorrência e a aprovação da comunidade no que se diz respeito à qualidade no atendimento, criatividade, inovação e atuação nas redes sociais através de projetos sociais. Sabemos também que tudo isso demanda empreendedorismo, conhecimento, esforço e muita dedicação, de forma que merecem os homenageados todo o reconhecimento dessa Casa Legislativa pelo sucesso. Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos demais colegas no que tange a essa iniciativa, deixamos registrado aqui nesta Casa de Leis os nossos agradecimentos à famílias Freitas, pois, através dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância desta empresa para o município, que, além de gerarem empregos, incentivam e estimulam o desenvolvimento do nosso comércio local, que fomenta riquezas que elevam o nosso município ao progresso. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2018, Sueli de Fátima Ida Yoshima, vereadora. Nesse momento, passaremos para a entrega da moção denominada Dag Robert de Moraes, de autoria da vereadora Sueli de Fátima Ida Yoshima, a família Freitas. Senhor presidente, eu gostaria de convidar os nobres vereadores que nós fôssemos ali para baixo, né, fazer uma entrega na moção de aplausos ao Grupo Freitas. Temos que bater palma, né? Por isso que eu não sei por que a gente compra a briga dos outros. Não deveríamos comprar briga de ninguém. Tá bom. Vai dar bom. Tá bom.
Em seguida, passaremos para o expediente. Em leitura, o projeto de lei número 015/2018, que dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, com a denominação Infância Sem Pornografia, no âmbito do município de Itaí e da outras providências. O vereador Denilson José de Almeida, subscrito no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição especial de fragilidade psicológica. Artigo 2º. Incumbe à família em criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes em consonância com o artigo 229 da Constituição Federal e artigo 1634 do Código Civil. Parágrafo 1º. Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas convicções, consoantes dispõe no artigo 12.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Parágrafo 2º. Órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes desde que, previamente, apresente às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretende apresentar ou ministrar em aula ou atividade. Artigo 3º. Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo Poder Público Municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios a seu desenvolvimento psicológico. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo se aplica a qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha ministrada, entregue ou colocada ao acesso de crianças e adolescentes, bem como a folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento autorizado ou patrocinado pelo Poder Público Municipal, inclusive mídias ou redes sociais. Parágrafo 2º. Considera-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais, de relação sexual ou de ato libidinoso. Artigo 3º. A apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida, respeitada a idade apropriada. Artigo 4º. Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar eventos ou espetáculos públicos ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, a administração direta ou indireta do município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto no artigo 3º desta lei pelo contratado, patrocinado ou beneficiado. Parágrafo único. O disposto nesse artigo se aplica a contratações de propaganda ou publicidade, assim como os atos de concessão de benefícios fiscais ou creditícios. Artigo 5º. Os serviços públicos municipais obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição e leis federais brasileiras e ao disposto na Lei Especial e o Sistema de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e de Ensino Infantil e Fundamental. Artigo 6º. A violação ao disposto nessa lei implicará na imposição de multa de 15% do valor do contrato ou patrocínio e, no caso de servidor público municipal faltoso, em multa no valor de 5% do valor de sua remuneração ao tempo do cometimento da inflação por cada ato ilícito, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e criminal. Artigo 7º. Qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive pais ou responsáveis, poderá representar a administração pública municipal e ao Ministério Público quando houver a violação ao disposto nesta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaí, em 11 de setembro de 2018. Denilson José de Almeida, vereador, com o apoio de Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva e Ronaldo Soares Leite. Justificativa. A Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e diversas leis federais estabelecem um sistema sólido de proteção às crianças e adolescentes contra as violações à sua dignidade humana, especialmente nos âmbitos de sua integridade física, sexual e psicológica.
A Constituição Federal estabelece, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. 6. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, estabelece, artigo 12, liberdade de consciência e de religião. 4. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O Código Civil dispõe, artigo 1634, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar que consiste em, quanto aos filhos, primeiro, dirigir-lhe a criação e a educação. Quinto, representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Primeiro, os pais pelos filhos menores que estiverem sobre sua autoridade em sua companhia. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina, artigo 78, as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado às crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Código Penal. Artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena reclusão de 2 a 4 anos. Todas estas normas formam um sistema coeso que garante os direitos da criança e do adolescente e da família e tem aplicação em todo o território nacional, inclusive em escolas estaduais e municipais. Ao analisar os documentos do Ministério da Educação, MEC, ou da Saúde, na formulação e execução das políticas públicas dirigidas às crianças e adolescentes, assim como os documentos de Secretaria de Educação ou Saúde estadual e municipal, percebe-se a quase absoluta ausência de menção às normas jurídicas que estabelecem os direitos da família em relação aos filhos menores. O conceito legal de incapacidade civil das crianças é desconhecido em creches e escolas. A família tem o direito constitucional de criar e educar os filhos e a ordem jurídica lhe incumbe o direito específico de estabelecer a sua formação e educação moral e religiosa, conforme dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos em seu artigo 12. O Supremo Tribunal Federal confere a esse diploma internacional caráter normativo supralegal no Brasil. Até os 16 anos de idade, os pais representam legalmente os filhos, pois, de acordo com a lei civil, são absolutamente incapazes, ambos do Código Civil. A negligência da família no sustento material ou escolar dos filhos é tão relevante que sua prática é punida pelo Código Penal nos artigos 244 e 246. A responsabilidade da família é de tal monta que o Código Civil estabelece em seu artigo 932, inciso 1, que os pais são responsáveis civis pela indenização de todos os atos danosos praticados pelos filhos menores. Até mesmo uma norma punitiva de conteúdo aberto que submete os pais a multas de 20 salários de referência, caso descumpram dolosa ou culposa os deveres inerentes ao poder parental. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 249. Assim, se a família possui tamanha responsabilidade legal face aos filhos menores, nada mais natural e necessário do que conferir aos pais o direito de decidir quanto à sua educação moral e religiosa,
como visto. Não faria sentido conferir a terceiros, escola, órgão da saúde, etc., a prerrogativa de representar valores morais em desacordo ou sem o conhecimento da família, quando são os pais que têm o ônus de arcar com as consequências do comportamento dos filhos. É a família que sempre paga a conta. Em suma, a lei estabelece uma série de responsabilidades para os pais em relação aos filhos, além do ônus natural, psicológico, emocional e social, de proteger os filhos menores diante das diversas situações de risco. Ora, se a lei impõe à família o ônus de sustento e responsabilidade pelos atos dos filhos menores, é natural que ela, a família, tenha a primazia em sua formação moral. A escola e os professores podem e devem auxiliar a família na formação moral dos alunos, mas desde que, previamente, obtenha a anuência dos pais ou responsáveis. Infelizmente, por desconhecimento, má-fé ou despreparo, não apenas professores, mas diversos serviços e servidores públicos que atendem crianças e adolescentes desrespeitam os direitos fundamentais infanto-juvenis e o direito da família na formação moral dos filhos, e expõem crianças e adolescentes a contento pornográfico, obsceno ou impróprio, bem como as induzem à erotização precoce. A lei não permite a professores ou agentes de saúde ministrar ou apresentar temas da sexualidade adulta a crianças e adolescentes, abordando conceitos impróprios ou complexos como masturbação, poligamia, sexo anal, bissexualidade, prostituição, entre outros, sem o conhecimento da família, ou até mesmo contra as orientações dos responsáveis. O cuidado é muito pertinente, inclusive em razão do Brasil ser um dos principais destinos mundiais de turismo sexual, inclusive de pedófilos, sendo certo que a apresentação prematura ou inadequada de temas sexuais à pessoa em desenvolvimento pode colaborar com a sua erotização precoce. O que praticam essas ilegalidades utilizam o pretexto de educação sexual ou de combate à discriminação ou ao bullying, para, na verdade, apresentar temas sexuais adultos a crianças e manipular o entendimento de crianças e adolescentes sobre sexualidade. Em outras palavras, a família se esforça para orientar e criar seus filhos menores conforme seus valores morais e não está sabendo que cartilhas da saúde, materiais didáticos e alguns professores estão influenciando seus filhos em sentido contrário. Especial atenção merecem os livros didáticos e paradidáticos, assim como cartilhas apresentadas às crianças e adolescentes em escolas ou órgãos de saúde, contendo textos ou imagens eróticas ou inapropriadas ao entendimento infanto-juvenil, e quase sempre sem o conhecimento das famílias. A relevância e influência de imagens nas atitudes de crianças e adolescentes é constatada por estudos da Organização Mundial da Saúde, OMS, constata a enorme influência de imagens impróprias em crianças e adolescentes a ponto de induzi-los de forma abusiva ao consumo de cigarros, tão somente a visualizar a imagem de pessoas fumando em filmes. Por esta razão, inclusive, recomenda que filmes com este conteúdo sejam restritos às maiorias dos 18 anos. Se a imagem de fumantes em filme influencia o comportamento de crianças e adolescentes em iniciar o consumo de cigarros, certamente influencia semelhante e de mesma perversidade terão as imagens eróticas, pornográficas ou obscenas. Afinal, em ambos os casos, a causa é a fragilidade psicológica de crianças e adolescentes, ou seja, sua condição de pessoas em desenvolvimento que os torna excepcionalmente vulneráveis a influências externas, especialmente da mídia. Especial proteção merece as crianças, pois lhe falta o discernimento, a maturidade e a experiência para conduzir sua própria vontade, sendo necessário protegê-las de mensagens impróprias ao seu entendimento, uma vez que ainda estão em formação os critérios que regularão suas vontades, desejos, interesse, moral e caráter. O Conselho Federal de Psicologia reconhece que a autonomia intelectual e moral são constituídas paulatinamente. É preciso esperar, em média, a idade de 12 anos para que o indivíduo possa
possua um repertório cognitivo capaz de liberá-lo tanto do ponto de vista cognitivo quanto moral, da forte referência a fontes exteriores de prestígio e autoridade. Importante considerar a recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça no recurso especial, que considerou como pornográficas para fins de tipificação no crime previsto no artigo 241-B do ECA, fotos com enfoque nos órgãos genitais de adolescente, ainda que cobertos por peças de roupa, e de posses nitidamente sensuais em que explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. A erotização precoce de crianças e adolescentes é a responsável direta pelo aumento da violação da dignidade sexual de mulheres e também dos casos de estupro de vulnerável. O Ministério Público de São Paulo identificou em pesquisa publicada em seu site oficial, em 2015, a grande incidência de condenações de adolescentes por estupro de vulnerável. A erotização ilegal e abusiva de crianças e adolescentes, inclusive em salas de aula, é responsável direta pelo aumento dos crimes sexuais contra mulheres. É importante que órgãos ou agentes públicos colaborem com as famílias na formação moral e sexual de crianças e adolescentes. Porém, antes de fazê-lo, devem obter a anuência expressa de cada família e apresentar o conteúdo e forma de ministração do tema que pretende lecionar aos alunos menores. Redes sociais e mídias, especialmente outdoors e programas patrocinados em rádio e televisão, receberam abordagens específicas, afinal, possuem imenso alcance social. Não é admissível que o poder público municipal autorize a instalação de outdoors ou patrocine programas que violem os direitos da infância, especialmente com conteúdos pornográficos e obscenos. O mesmo se aplica a contratações de serviços ou aquisição de produtos. As penas pecuniárias foram estipuladas segundo o juízo ponderado de proporcionalidade diante de cada situação, utilizando o critério da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, que, ao estabelecer multa, faz referência ao valor da remuneração do servidor faltoso. No caso de contratos ou patrocínios municipais, o percentual é de 15%, objetiva desestimular a torpeza de quem deseja auferir lucro com o desrespeito à fragilidade psicológica e dignidade humana especial das crianças. No caso de servidores públicos municipais, a fixação de multa no percentual de 5% de sua remuneração ao tempo da inflação objetiva, conferir seriedade ao exercício da função pública em respeito às leis que protegem a infância, a família contra violações dos direitos. Esta lei municipal vai garantir a eficácia e o respeito aos direitos da infância e adolescência, conscientizando famílias, sociedade civil e os servidores públicos municipais acerca da Constituição e das leis federais vigentes no país. As leis e a Constituição devem ser respeitadas em todo o Brasil, inclusive em escolas e sala de aula. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018, Denilson José de Almeida, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que esse projeto, conforme o regimento interno, fosse colocado na ordem do dia para a votação. Em votação, pedido da vereadora Sueli. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Em leitura, o requerimento número 046/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Requer envio de informações referente à compra de insumos farmacêuticos. Requeremos a mesa, após ouvida a casa e dispensadas formalidades regimentais, para que o chefe do Poder Executivo informe a esta Casa de Leis o que se pede. A. Considerando o contrato 28 de 2018, que tem como objeto a aquisição de material de consumo e insumos farmacêuticos para a farmácia de manipulação, esclareça o motivo de se optar pela compra entre farmácias e não diretamente dos distribuidores ou fornecedores, eis que haveria economia do erário público. B. Nos anos anteriores, a compra dos insumos foram feitas da mesma forma ou diretamente das distribuidoras. No caso de terem sido adquiridos das distribuidoras, esclarecer o motivo da mudança. C. Quantas empresas participaram do certame licitatório? D. Enviar cópias dos orçamentos encartados pelas demais empresas para a realização desse pregão. Justificativa.
A total incoerência no contrato de fornecimento firmado entre a Prefeitura e a empresa Vilém e Gomes, Farmácia de Manipulação Limitada, pois existe no município farmácia de manipulação, não se justificando assim a aquisição de insumos de outras farmácias, uma vez que a compra diretamente das distribuidoras ou fornecedoras implicaria em economia do dinheiro público. No caso, não há necessidade de intervenção de terceiros, pois o percentual de lucro da farmácia seria objeto de economia para a Prefeitura. Na certeza do pronto atendimento, aguardamos resposta nesse sentido. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2018, Denilson José de Almeida, vereador, Ronaldo Soares Leite, vereador. Em leitura, o requerimento número 047/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Requer envio de informações referente a gastos com a construção do canil. Requeremos a mesa, após ouvida a casa e dispensadas formalidades regimentais, para que o chefe do Poder Executivo informe a esta Casa de Leis o que se pede. A. Qual o valor gasto com a construção do canil municipal? B. Houve parceria com o Estado? Em caso positivo, nos seja informado qual o valor repassado pelo Estado e a contrapartida do município. C. No caso de a Prefeitura ter arcado com o custo total da obra, informar qual dotação orçamentária foi aplicada. Justificativa. Foi inaugurado recentemente o canil em nosso município, entretanto, não se tem conhecimento das verbas empregadas na construção e, sendo obrigação do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, as informações acima solicitadas darão suporte para prestarmos esclarecimentos à população contribuinte. Na certeza do pronto atendimento, aguardamos as respostas nesse sentido. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2018, Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Em leitura, o requerimento número 048/2018, de autoria do vereador Luiz Fernando Rotelli. Requer informações sobre a retirada de uma carcaça de caminhão abandonada em via pública. Requeiro nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja o senhor prefeito municipal oficiado a fim de prestar informações sobre as providências que vêm sendo tomadas em relação a uma carcaça de caminhão em situação de abandono na rua Professora Delfina Silveira Mello, conhecida como Rua da Horta, altura do número 110, Jardim Santo Antônio, a saber. Primeiro, quais as providências administrativas que foram tomadas em relação ao caso? Segundo, o proprietário do caminhão já foi identificado, notificado e autuado? Terceiro, qual o motivo do veículo não ter sido ainda retirado do local? Quarto, caso não haver meios para a retirada do caminhão, a administração municipal já licitou tal serviço? Caso negativo, qual o motivo? Quinto, o proprietário do veículo já foi acionado judicialmente? Caso negativo, qual o motivo? Requer ainda o envio de cópias de todos os documentos pertinentes ao caso. Justificativa. Este vereador vem recebendo reclamações de moradores do local, dando conta de que há muito tempo uma carcaça de caminhão encontra-se na via pública em situação de abandono, prejudicando a paisagem no local, acúmulo de sujeira e a segurança do trânsito, sem qualquer providência por parte da administração municipal, que já tem conhecimento do problema e até agora nenhuma providência foi tomada. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2018, Luiz Fernando Rotelli. Em leitura, o requerimento número 049/2018, de autoria do vereador Luiz Fernando Rotelli. Requer informações sobre o funcionamento do canil municipal que foi recentemente inaugurado. Requeiro nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja o senhor prefeito municipal oficiado, a fim de prestar informações sobre a situação do canil municipal inaugurado recentemente, a saber. Primeiro, qual o horário de funcionamento da repartição? Segundo, quantos funcionários prestarão serviço no local? Terceiro, nome e cargo dos funcionários. Quarto, quais as funções exercidas por cada funcionário? Quinto, nome do responsável pela limpeza do local onde é abrigados os animais. Justificativa. Este vereador recebeu denúncias de munícipes dando conta de que no canil municipal, apesar de ter sido inaugurado recentemente, não existe qualquer funcionário designado para trabalhar no local, estando os cachorros que lá, abrigados sem os cuidados necessários, principalmente no que diz respeito à limpeza das baias, pois, segundo informações, há acúmulo de sujeira causados pelos animais. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2018, Luiz Fernando Rotelli. Em leitura, o requerimento número 050/2018,
de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Requer envio de informações referente à distribuição de merendas no município. Requer a mesa, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o chefe do Poder Executivo informe esta Casa de Leis o que se pede. A. No que se diz respeito à merenda escolar, de que forma e onde são distribuídas? B. Quantos alunos da rede municipal e estadual de ensino são atendidos no município? C. Os alunos que cursam a ETEC no período noturno também compartilham dessa merenda? Se negativo, nos seja informado o motivo. Justificativa. Chegou até mim diversas reclamações de que os alunos do ensino técnico não recebem merenda escolar, considerando que a extensão da ETEC, antes localizada na Escola Freitas Filho, foi transferida para o prédio onde funciona o polo da faculdade Univesp, localizada na rua Abílio Raposo Ferraz, no bairro Jardim Brasil. Prédio este que, segundo informações, não possui refeitório, e muitos dos alunos que saem direto do serviço em direção ao curso ficam sem se alimentar. Na certeza do pronto atendimento, aguardamos as respostas acima solicitadas. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2018, Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Indicações. Em leitura, a indicação número 112/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Solicitam reforma e manutenção nos parques infantis, localizado no recinto Mauro Robert de Moraes e Laguinho. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito providencie a reforma e manutenção nos parques infantis localizados no recinto Mauro Robert de Moraes e Laguinho, tendo em vista os evidentes estados de precariedade dos mesmos. Justificativa. O mau estado de conservação dos parques infantis tem sido motivo de muitas reclamações dos munícipes, que reivindicam com urgência a reforma e manutenção dos locais que atualmente encontram-se sem areia e em péssimas condições de uso. Em visita aos locais, observamos que os brinquedos estão muito danificados em decorrência das ações do tempo, com as pinturas desgastadas, ferros partidos e enferrujados, o que acaba por colocar em risco a integridade física das crianças que frequentam os referidos parques, como demonstram as fotos anexadas. Diante do exposto e com a finalidade de proporcionarmos maior segurança e melhores condições de lazer às crianças, contamos com a colaboração do Executivo Municipal para que possamos resolver mais essa questão. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018, Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Em leitura, a indicação número 113/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Solicitam entrega de senhas aos pacientes no ato do agendamento das consultas. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito estude a possibilidade de fazer a entrega de senhas aos pacientes no ato do agendamento, de modo a evitar que pessoas permaneçam nas filas durante a madrugada em busca de atendimento. Indicamos também que, se porventura a consulta seja desmarcada por motivos de força maior, que os pacientes sejam avisados através de telefonemas. Justificativa. Com o objetivo de melhorar as condições de atendimento à população, é que apresentamos esta solicitação, pois sabemos das dificuldades enfrentadas pelos munícipes para conseguirem marcar consultas e exames. Isso tem provocado inúmeras reclamações, pois nos primeiros dias de cada mês, filas enormes se formam ao longo da madrugada para a distribuição de senhas e mesmo quem passa a noite na fila, na expectativa de serem atendidas pelos especialistas, não tem garantia de que irá conseguir agendar o atendimento. Diante do exposto, solicitamos total atenção e colaboração por parte do Executivo Municipal para que possamos proporcionar maior comodidade àqueles que se encontram vulneráveis em busca de assistência médica. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018, Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Em leitura, a indicação número 114/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Solicita aquisição de uniformes e equipamentos de segurança e proteção aos coletores de lixo. Indico nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito determine a aquisição de uniformes e equipamentos de segurança e proteção para os garis e funcionários dos caminhões coletores de lixo orgânico que atuam ativamente para a limpeza das vias públicas e que ficam constantemente expostos ao risco
aos riscos, pois trabalham em contato direto com materiais impuros, além de materiais cortantes e diversos outros tipos de lixo que, em contato direto com os trabalhadores, podem prejudicar a saúde e a integridade física. Justificativa. Compreendemos a imprescindível necessidade de oferecermos aos profissionais da área de limpeza pública toda a infraestrutura adequada para que os mesmos desempenhem suas funções, protegidos dos males como doenças e acidentes que podem ser causados pela própria natureza do trabalho. Por conta desses riscos, é de extrema necessidade que os agentes de limpeza pública utilizem equipamentos de proteção individual, EPIs, durante a execução de suas tarefas tais como luvas de proteção, botinas de segurança, máscaras de proteção, protetor auricular e uniforme para a identificação do trabalhador. Assim sendo, estamos certos do atendimento ao pleito apresentado pela importância que esses profissionais representam para a limpeza pública de nossa cidade. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018, Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Emitura indicação número 115/2018, de autoria dos vereadores Ronaldo Soares Leite e Denilson José de Almeida. Solicitam pintura na área externa do prédio do Ginásio de Esportes do bairro Jardim Brasil. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito determine seja realizada a pintura na área externa do prédio do Ginásio de Esporte do bairro Jardim Brasil. Justificativa. Perante os desgastes da pintura e da necessidade de manutenção no prédio do Ginásio de Esporte, é que apresentamos essa indicação, pois é sabido que melhorias foram realizadas na parte interna, ficando apenas a parte externa por fazer. Diante do exposto e da necessidade de se manter a manutenção dos prédios públicos de nossa cidade em dia, é que solicitamos ao chefe do Poder Executivo para que olhe com atenção esta reivindicação. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2018, Ronaldo Soares Leite, Denilson José de Almeida. Em leitura a indicação número 116/2018, de autoria dos vereadores Antônio Cardoso dos Santos e Luiz Antônio Bergamo. Solicitam a implantação de um abate na rua Luiz Boa, localizado no bairro Capitão Cesário. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito determine ao Departamento de Obras Públicas a implantação de lombada na rua Luiz Lisboa, à altura do número 142, localizada no bairro Capitão Cesário. Justificativa. Procurado por moradores desta referida rua que constantemente reclamam do abuso de velocidade por parte dos motoristas que por ali trafegam, é que apresentamos tal solicitação, no intuito de que os mesmos reduzam a velocidade de modo a evitar qualquer acidente, preservando assim a integridade física e proporcionando maior segurança aos transeuntes. Diante do exposto, solicitamos ao Executivo urgência no atendimento de mais esta propositura. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2018, Antônio Cardoso dos Santos e Luiz Antônio Bergamo. Em leitura a indicação número 117/2018, de autoria da vereadora Sueli de Fátima Iden Yoshima. Solicita a instalação de placas de sinalização de trânsito na congruência das vias Antônio Correia dos Santos, Jorge Pado Meira, Rodrigo Domingues Valim, Yashoshi Sakamoto e Hiroshima. Indico nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito municipal, juntamente com o Departamento de Engenharia, Obras e Serviços do município, determine com urgência a instalação de placas de sinalização de trânsito e faixas de pedestres na congruência das vias Antônio Correia dos Santos, Jorge Pado Meira, Rodrigo Domingos Valim, Yashoshi Sakamoto e Etiro Oshima, visto que é alto o risco de incidentes nessas localidades, pois não há sinalizações de trânsito adequadas e os condutores de veículos trafegam em alta velocidade e não param nas esquinas das vias acima mencionadas. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária, haja vista que este lugar não dispõe de sinalização de trânsito adequada, sendo necessário melhorias imediatas de modo que seja evitado acidentes no local. Sendo assim, solicito ao Executivo tais providências para que esta congruência que vem apresentando transtorno possa oferecer maior segurança e resguardo no que diz respeito à integridade física, tanto de motorista quanto de pedestres, advertindo que
A correta sinalização de trânsito salva vidas, melhora o trânsito e evita problemas aos munícipes. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2018, Sueli de Fátima Ida, em Oshima. Correspondências diversas. Em leitura, o ofício número 337/2018, de autoria do Executivo, encaminhando resposta ao requerimento número 038/2018, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Patelli e Antônio Cardoso dos Santos. Itaí, 12 de setembro de 2018. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos em atenção a solicitação no requerimento em destaque, encaminhar o ofício 191 de 2018, expedido pela Delegacia Seccional de Polícia de Avaré, com as informações relativas ao aumento do quadro de policiais civis na Delegacia de Polícia de Itaí. Sem mais na oportunidade, faço consignar a Vossa Excelência nossa expressão de respeito diferenciado, apresentando votos de distinta consideração. Respeitosamente, Tiago dos Santos Miquelin, Prefeito Municipal. Avaré, 3 de setembro de 2018. Senhor Prefeito, em atenção ao vosso ofício, datado de 28 de agosto do corrente, informo Vossa Excelência que a Delegacia de Polícia de Itaí conta atualmente com 8 policiais civis em seu quadro de servidores, incluindo a autoridade policial. Como é de conhecimento geral, a Polícia Civil passa por uma escassez momentânea de funcionários em praticamente todas as suas unidades no estado de São Paulo. Quadro que tem se agravado devido aos pedidos cada vez mais frequentes de aposentadorias, fruto da reforma previdenciária que se avizinha. De outra parte, a administração central tem evitado esforços para preencher os cargos vagos, o que se comprova com concursos públicos em andamento para diversas carreiras policiais. Com isso, pretende-se amenizar o atual déficit de servidores em médio prazo. Outros sim, conforme documento anexo desde 2014, foram designados 5 policiais para a Delegacia de Polícia de Itaí, comprovando que esta seccional tem auxiliado substancialmente sobre dita unidade no que se refere ao aumento do efetivo. Oportunamente, a direção dessa seccional agradece a Vossa Excelência pelo comprometimento com a segurança pública do município de Itaí, face o convênio em andamento pelo qual os servidores municipais são destinados a prestar serviços na Delegacia de Polícia local. Por fim, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Rubens César Garcia Jorge, Delegado Seccional de Polícia. Em leitura, o ofício número 339/2018, de autoria do Executivo, encaminhando resposta ao requerimento número 039/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Itaí, 13 de setembro de 2018. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de informar que foi determinado aos departamentos envolvidos a verificação tanto documental quanto in loco do ocorrido e a pronta e legal correção dos nomes das respectivas ruas, de forma a evitar o menor transtorno possível, pois, do que consta, não obstante, há 2 ou mais ruas no cadastro municipal se utilizando da mesma denominação. Assim, da conclusão dos procedimentos pertinentes, será comunicado o resultado à vereadora requerente. Diante destas informações, dando como certo o atendimento ao presente requerimento, permanecemos à disposição para eventuais outros esclarecimentos. Sem outro particular para o momento, ao ensejo renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores desta renomada Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago dos Santos Miquelin, Prefeito Municipal. Em leitura, o ofício número 340/2018, de autoria do Executivo, encaminhando resposta ao requerimento número 040/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Itaí, 13 de setembro de 2018. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar expediente do setor de contabilidade com as informações ora solicitadas. Diante destas informações, dando como certo o atendimento ao presente requerimento, permanecemos à disposição para eventuais outros esclarecimentos. Sem outro particular para o momento, ao ensejo renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores desta renomada Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago dos Santos Miquelin, Prefeito Municipal.
Em atenção ao requerimento 40, de 15 de agosto de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva, que requer informações sobre o andamento de sua emenda impositiva a ser realizada no presente exercício, referente ao ofício 79/2017, de sua autoria, como segue: quanto aos itens 1, 3 e 5, estão sendo realizados pelo Departamento de Compras de acordo com as necessidades. Quanto ao atendimento ao item 2, que é no valor de R$ 35.000, destinado ao pagamento de exames laboratoriais e clínicos, devo informar que o valor consignado no presente orçamento em emendas impositivas para esta finalidade é de R$ 160.095,35. Esta emenda é composta por 7 vereadores e até a presente data foram utilizados a importância de R$ 62.131,77, conforme documento anexo, quanto aos processos e contratos, e os mesmos estão disponíveis no portal Transparência da Municipalidade, sendo os processos 159 de 2017, contrato 37, processo 17/17, contrato 31, processo 39/18, contrato 19 e processo 56/18, contrato 27. O item quarto, aquisição de insumos aos portadores de diabetes, sendo que este já foi cumprido conforme documento anexo. O valor total foi de R$ 44.095,35, composto por 3 vereadores, da qual sua participação foi de R$ 20.000. Esses insumos, tira-reagentes, lacentas e seringas, com agulhas especiais para aplicação de insulina, são adquiridos sem processos licitatórios. Ata de preço do governo federal, pois faz parte de um programa do governo federal que era de asma, renite, hipertenso e diabetes, sendo que os medicamentos para asma, renite e hipertenso passaram a ser distribuídos pelas farmácias populares, ficando somente os insumos para diabéticos com um repasse em média de R$ 3.030. Quanto ao controle de distribuição, é feito pela farmácia central. Os aparelhos para medir o nível de açúcar no sangue dos diabéticos é entregue apenas para pacientes insulinodependentes e com pedido por escrito de um médico. As fitas reativas, lancetas e seringas para a aplicação de insulina só são dadas a esses pacientes uma vez ao mês. O controle é feito por um programa existente na farmácia e que não permite paciente que não faz o uso de insulina e também não permite levar para uso por mais de 30 dias. O cadastro dos pacientes é feito por uma ficha com nome, RG, CPF e cartão SUS, endereço e número do telefone, o que permite que tenhamos um controle de quantos pacientes têm o aparelho. O mesmo fica em um sistema de consignação com os pacientes. Esses insumos são adquiridos de acordo com a demanda. Certo de ter atendido a solicitação, coloco-me ao inteiro dispor para qualquer outro esclarecimento. Itaí, 5 de setembro de 2018, José Antônio Ferruzzi, Departamento de Contabilidade. Em leitura o ofício número 341/2018, de autoria do Executivo, encaminhando resposta ao requerimento número 041/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Itaí, 13 de setembro de 2018. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar expediente do Departamento de Cultura e Turismo com as informações ora solicitadas. Diante destas informações, dando como certo atendimento ao presente requerimento, permanecemos à disposição para eventuais outros esclarecimentos. Sem outro particular para o momento, ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores dessa renomada Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago dos Santos Miquelin, Prefeito Municipal. Itaí, 13 de setembro de 2018. Excelentíssimo Senhor Presidente, em resposta ao requerimento 41, de 16 de agosto de 2018, autores, os vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite, temos a informar o que segue.
Quanto ao item A, em relação ao encaminhamento de documentação ao Governo do Estado de São Paulo, contendo todas as características turísticas e demais requisitos necessários para que o município de Itaí seja contemplado com a nomenclatura de estância turística, cabe constar que até a presente data a resposta é negativa, ressaltando-se as informações que seguem. O município itaiense pleiteia sua elevação a município de interesse turístico, MIT. Município de interesse turístico trata-se de uma classificação que considera a existência de potencial para o turismo, através de seus recursos ambientais, históricos, culturais e etc., atrativos inerentes à atividade de cunho turístico, mas que não estão estruturados para tal finalidade, requerendo investimentos nesse sentido. Neste caso, inicialmente se obtendo a classificação de MIT, poderá o município itaiense ter acesso aos investimentos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos do Estado de São Paulo, da ADETUR, para tais finalidades. Quanto ao item B, como mencionado no item A, não consta procedimento desta municipalidade para elevar Itaí à condição de estância turística, mas consta procedimento desta municipalidade em pleitear a elevação do município a município de interesse turístico, MIT, consubstanciado no projeto de lei cadastrado na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O andamento deste projeto de lei pode ser consultado através do link www.alsp.gov.br. Ressalta-se que, em março de 2018, houve uma complementação no projeto referido, entregue inicialmente junto ao gabinete do deputado Antônio Salim Curiati. Quanto ao item C, em decorrência do projeto de lei 310/2016, já mencionado, Itaí está pleiteando sua inclusão nos municípios de interesse turístico. Vencido este pleito e os esforços e demandas estão sendo realizados, nada mais correto e merecido que seja dado início ao procedimento para elevação do município itaiense à condição de estância turística, sempre em atendimento aos ditames da Lei Complementar 1261, de 29 de abril de 2015. Sem mais para o momento, para sua ciência, Alessandro Vivian Vieira, diretor de Cultura e Turismo. Em leitura, o ofício número 342/2018, de autoria do Executivo, encaminhando resposta ao requerimento número 042/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Itaí, 13 de setembro de 2018. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de informar que o município vem empenhando esforços para a implantação do estacionamento rotativo Zona Azul em nossa cidade. Tanto que, atualmente, o processo está em fase de elaboração do projeto técnico de sua execução, conforme as diretrizes gerais de trânsito consignadas em normativas federais e regulamentos estaduais. Na sequência, se avaliará a melhor forma de preenchimento das atribuições e serviços vinculados a tal implantação, seja por utilização de servidores do próprio quadro, contratação de pessoal externo ou terceirização dos serviços, bem como a destinação das verbas para a tarifa ou preço arrecadadas. Concluída todas as análises, será remetida a proposição específica para a verificação do vereador requerente. Diante destas informações, dando como certo atendimento ao presente requerimento, permanecemos à disposição para eventuais outros esclarecimentos. Senhor particular, para o momento, ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores dessa renomada Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago dos Santos Miquelin, Prefeito Municipal. Em leitura, o ofício número 343/2018, de autoria do Executivo, encaminhando resposta ao requerimento número 043/2018, de autoria dos vereadores Ronaldo Soares Leite e Denilson José de Almeida. Itaí, 13 de setembro de 2018. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de informar que as ações ligadas à manutenção das guias e sarjetas são vinculadas ao Departamento de Trânsito, juntamente ao de Fiscalização e de Obras, razão pela qual se segue na execução das atividades conforme as rotinas nessas sessões previamente estabelecidas. Que, não obstante, foi determinada a verificação da execução de tal rotina nas referidas sessões, de modo a melhor aplicá-las.
Diante destas informações, dando como certo atendimento ao presente requerimento, permanecemos à disposição para eventuais outros esclarecimentos. Sem outro particular para o momento, ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores desta renomada Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago dos Santos Miquelin, Prefeito Municipal. Em leitura o ofício número 007/2018, de autoria do excelentíssimo senhor juiz de direito, o Aves Gonçalves dos Santos, comunicando a criação do programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes acolhidos nesse município de Itaí. Itaí, 30 de agosto de 2018. Excelentíssimo Senhor, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria para respeitosamente comunicar a criação do programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes acolhidos neste município de Itaí e encaminhar cópia da Portaria 1 de 2018, editada por este juízo, que disciplina as regras fundamentais para o desenvolvimento do programa. Saliento que eventuais dúvidas poderão ser dirimidas junto ao setor técnico de psicologia e serviço social desta comarca. Sem mais, apresento os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Wallace Gonçalves dos Santos, juiz de direito. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaí. Em leitura o ofício número 63/2018, de autoria do diretor técnico de divisão UR.16 Itapeva, o senhor Mário Guimarães Quan, encaminhando parecer favorável às contas da mesa da Câmara Municipal de Itaí no exercício de 2016, Tribunal de Contas 004581/989/2016. A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 31 de julho de 2018, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, presidente, e relator Cristina de Castro Moraes e Sidney Stanilau Beraldo, nos termos do artigo 33, inciso 2, da Lei Complementar 709/93, decidiu julgar regulares as contas da mesa da Câmara Municipal de Itaí, relativa ao exercício de 2016, com recomendações à edilidade. Por fim, deliberou conceder quitação ao responsável nos moldes do artigo 35 do mesmo diploma legal. Por se tratar de processo eletrônico, o direito de consulta aos autos, bem como de peticionamento, contestação e envio de procurações, e etc., poderá ser exercido por meio de regular cadastramento no sistema e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na página desse tribunal, na conformidade da Resolução 1 de 2011. Publique-se, São Paulo, 7 de agosto de 2018, Edgar Camargo Rodrigues, presidente e relator. Em leitura do ofício do secretário-geral da mesa do Senado, o senhor Luiz Fernando Bandeira de Melo, acusando o recebimento do ofício número 134/2018, encaminhado pela Câmara Municipal de Itaí. Senado Federal, Brasília, 31 de agosto de 2018. Senhor Ronaldo Aparecido dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Itaí. Acuso o recebimento nessa Secretaria-Geral da Mesa do ofício 134/2018, de Vossa Excelência, encaminhado pela Presidência do Senado Federal. Cabe-nos informar que a proposição mencionada no ofício encontra-se na Câmara dos Deputados. Trata-se de projeto de lei número 4.754 de 2016, que altera a redação do artigo 39 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Atenciosamente, Luiz Fernando Bandeira de Melo, secretário-geral da Mesa. Ordem do dia. Em leitura ao parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 013/2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, São Paulo, objetivando a mútua cooperação na prestação de serviços de trânsito, que especifica. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei 13 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, São Paulo, objetivando a mútua cooperação na prestação de serviços de trânsito, que especifica. Primeiro, relatório. O projeto de lei 13 de 2018, de iniciativa do prefeito Tiago dos Santos Miquelin, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN,
São Paulo, objetivando a mútua cooperação na prestação de serviços de trânsito que especifica. O projeto supracitado foi apresentado ao plenário no expediente da sessão ordinária de 13 de setembro de 2018, sendo encaminhado à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Cabe-nos relatar a matéria e exará o parecer na forma que dispõe o regimento interno. 2. Pronunciamento do relator. Este vereador relator da comissão, após estudo e análise ao projeto de lei em pauta, leva ao conhecimento de todos que é favorável ao projeto de lei 1318, pois entende que este serviço de trânsito, DETRAN, São Paulo, prestado através da firmação de convênio com o município, aperfeiçoará os serviços de trânsito prestado à população mediante a cooperação técnica e material e operacional. É sabido que os serviços prestados aos cidadãos através do município serão centralizados em um único imóvel e que se esse convênio for firmado, o Ciretran também será instalado nesse local. Feitas essas considerações, o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emite parecer favorável pela aprovação do projeto de lei 13. Desta forma, manifesto-me pela aprovação da matéria pelas razões supra. Pelas razões supras é o pronunciamento pela aprovação. Sala das reuniões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, em 12 de setembro de 2018, Avelino Niceto Neto, relator. 2. Conclusão. Os demais membros da comissão discordam do pronunciamento do relator, assinando este como voto vencido. Luiz Fernando Rotelli, presidente, e Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva, membro. 3. Parecer da comissão considerando a maioria dos votos. A comissão, através de seus membros, manifesta-se desfavorável à proposição, rejeitando preliminarmente o pronunciamento do relator, por maioria de seus membros, prevalecendo assim o parecer pela desaprovação do projeto de lei 1318, nos seguintes termos. Esta comissão, após estudo e análise ao projeto de lei em pauta, leva ao conhecimento de todos que é contrário ao projeto de lei 13, pois entende que esse serviço de trânsito DETRAN São Paulo é competência do governo do Estado. Não só no nosso município, como os demais municípios em todo o território nacional, estão sofrendo os efeitos da crise econômica amplamente sentidos pela sobrecarga nos serviços públicos. Chamarmos essa responsabilidade para o município gerará despesas com cessão de servidor e de imóvel para a instalação do Ciretran, bem como para a sua manutenção e funcionamento. Podemos citar como exemplo a vicinal Mário Covas, em que o município firmou o convênio, se responsabilizando pela execução das obras e serviços conforme as leis municipais anexas, e as mesmas encontram-se em péssimo estado de conservação. Sendo assim, manifestamos pela não aprovação da proposição. É o parecer da comissão. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, Luiz Fernando Rotelli e Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Aí houve uma retificação de parecer por parte do vereador Luiz Fernando Rotelli. Retificação de parecer. Autor, vereador Luiz Fernando Rotelli. Assunto, ao projeto de lei 13. Este vereador vem retificar seu parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final de 12 de setembro de 2018. Justificativa. Considerado que o projeto chegou nesta Casa de Leis, sem qualquer parecer do Poder Executivo, ocasionando erro em sua interpretação, pois o mesmo alude apenas em convênio, unicamente com o DETRAN, levando este vereador a concluir que seria criada despesas extras com tal órgão pertencente ao governo do Estado de São Paulo. No entanto, segundo novas orientações, o projeto de lei trata-se de regulamentação para que o Poder Executivo implemente o poupa-tempo de Itaí, São Paulo, agrupando outros órgãos municipais e estaduais, sem qualquer aumento de despesa para o município, uma vez que as instalações de alguns setores municipais são em prédios particulares, gerando despesas de aluguel para a Prefeitura. Entendendo assim que a iniciativa do senhor prefeito, em vez de trazer prejuízo aos cofres públicos, trará mais economia ao município, sem falar na melhor qualidade e agilidade dos serviços prestados para a população. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018, Luiz Fernando Rotelli, vereador. Em discussão, projeto de lei
número 013/2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, objetivando a mútua cooperação na prestação de serviço de trânsito que especifica. Senhor presidente, fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, autoridades aqui presentes, a todos os munícipes, a família Freita, eu quero desejar também uma boa noite aos internautas que estão nos ouvindo e quero falar sobre esse projeto que está aqui. Tem vários departamentos da prefeitura que já foi pedido aqui por nós, nobres vereadores, para o prefeito estar centralizando, porque nós estamos gastando quase R$42 mil de aluguel. Então, o DETRAN funciona no nosso município muito bem. Hoje mesmo eu estive lá, é um tratamento muito bom e não temos despesa de uso, a despesa é do Estado. Então, por que nós vamos pegar essa grande responsabilidade para centralizar o poupa-tempo? Por que não vamos centralizar esses departamentos que nós estamos pagando esses aluguéis absurdo no nosso município? Sendo que o lema do prefeito é cortar gasto, é economizar. Então, o nosso município precisa e tem outras prioridades, principalmente a saúde do nosso município, que está um caos. Então, por isso, nesse projeto, eu sou contra esse projeto. Temos que centralizar os departamentos que consta aqui na nossa cidade, tantos prédios alugados. Tenham todos uma boa noite. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. 3. Aprovado por 5, rejeitado por 3. O referido projeto foi aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 015/2018, que dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial das crianças e adolescentes com a denominação Infância Sem Pornografia, no âmbito do município de Itaí e da outras providências. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Em discussão, requerimento número 046/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Requer envio de informações referente à compra de insumos farmacêuticos. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 047/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Requer envio de informações referente a gastos com a construção do canil. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 048/2018, de autoria do vereador Luiz Fernando Rotelli. Requer envio de informações sobre a retirada de uma carcaça de caminhão abandonada em via pública. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 049/2018, de autoria do vereador Luiz Fernando Rotelli. Requer envio de informações sobre o funcionamento do canil municipal, que foi recentemente inaugurado. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 050/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Requer envio de informações referente à distribuição de merendas no município. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Indicações. Em discussão, indicação número 112/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Solicitam reforma e manutenção nos parques infantis, localizados no recinto Mauro Robert de Moraes e Vaguinho. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Em discussão, a indicação número 113/2018, de autoria dos vereadores Denilson José de Almeida e Ronaldo Soares Leite. Solicitam entrega de senhas aos pacientes no ato do agendamento das consultas. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 114/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Solicita aquisição de uniformes e equipamentos de segurança e proteção aos coletores de lixo. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 115/2018, de autoria dos vereadores Ronaldo Soares Leite e Denilson José de Almeida. Solicitam pintura na área externa do prédio do ginásio de esportes do bairro Jardim Brasil. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 116/2018, de autoria dos vereadores Antônio Cardoso dos Santos e Luiz Antônio Bergamo. Solicitam a implantação de um abate na rua Luiz Lisboa, localizado no bairro Capitão Cesário. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 117/2018, de autoria da vereadora Sueli de Fátima Iden Oshima. Solicita a instalação de placas de sinalização de trânsito na congruência das vias Antônio Correia dos Santos, Jorge Pado Meira, Rodrigo Domingues Valim, Yasushi Sakamoto e Ichiro Oshima. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. De acordo com a resolução número 014/12, cada vereador terá o tempo de 5 minutos para o seu pronunciamento. Os vereadores que se inscreveram são Denilson José de Almeida e Sueli de Fátima Iden Oshima. Sueli de Fátima. Boa noite a todos, nobres vereadores, senhor presidente, os internautas que nos assistem. Eu vim aqui hoje para parabenizar, primeiro, a população que se faz presente. É muito importante que o povo tome parte da casa que é do povo, que é a casa que se faz, que é a Casa de Leis. Quero parabenizar também os nobres vereadores pela aprovação da Lei da Criança Sem Pornografia, que é o que vem de encontro à proteção das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. É uma lei muito importante. Isso faz com que as crianças da nossa rede municipal continuem protegidas. Uma lei que, conforme ouvimos, vem para regulamentar o que já acontece no nosso município. Então, a gente não trabalha com nenhum tipo de pornografia e assim vai continuar. Realmente vai só regulamentar e proteger as crianças. Então, os nobres vereadores estão de parabéns pela aprovação unânime da lei. Quero parabenizar também os professores da nossa rede municipal, que atingiram o IDEB do nosso município. Nós ultrapassamos os índices que estavam sendo colocados. As nossas escolas municipais de educação do ensino fundamental ultrapassaram os números. Então, quero parabenizar todos os professores da rede municipal e também da educação infantil, porque é na base que a gente faz todo o trabalho para que depois o ensino fundamental dê a continuidade. Então, é um trabalho que vê lá na frente a conquista, né, do IDEB, mas também tem a colaboração sempre da educação infantil, que é o alicerce da educação. Parabenizar mais uma vez a família Freitas, pela forma empreendedora e carinhosa que investe em nosso município. Eles poderiam ter investido em outro município maior, mas escolheram a nossa querida Itaí.
para fazer um belo empreendimento em nossa cidade que embelezou a mais ainda a cidade de Itaí. Muito obrigado e boa noite a todos. Denilson. Boa noite a todos e a todas, presidentes, nobres vereadores. É com alegria que nós recebemos vocês aqui nessa noite, vocês que não mediram esforços de deixar a casa de vocês, deixar talvez ali na chuva ou no frio. Então a gente parabeniza vocês por estarem aqui, diante de nós aqui, legislativo, diante daquilo que hoje vocês viram aqui que foi aprovado. Quanta coisa boa que foi aprovada, desde o início desse mandato, né, muita coisa boa está sendo aprovada. Muita coisa boa para o município está sendo aprovada. Então eu dou parabéns para os vereadores aqui, pelas boas intenções que eles têm aqui, de querer o bem para o povo, o bem para todos, o bem para o bem comum. Parabéns para vocês, continuem assim, nessa força, nessa luta. E dou parabéns para vocês, que estão aqui diante dessa lei, de inibir a pornografia infantil. Parabéns para vocês, pais que estão aqui, parabéns para vocês, mães, parabéns para vocês que deixaram a casa de vocês, como eu falei. A vitória é de vocês, porque o Estado vai dizer para nós, que nós somos um país laico, mas eu tenho que dizer para vocês com toda a minha alegria, nós somos um país cristão. Você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui, você é uma cristã, você é um cristão. Parabéns para você que está aqui. Todos vocês, pastores, todos vocês que, de uma forma ou outra, estão aqui nessa noite, diante dessa lei, que é um bem para as famílias, que é um bem para todos. Muito boa noite a todos. Dá uma salva de palmas para esse irmão seu que está desse lado, esse cristão que está aí. Viva você, meu irmão, viva a sua casa, viva a sua família e também viva os vereadores que aqui apoiaram essa lei. O que é por bem, nós estamos juntos. Muito obrigado a todos. De acordo com a resolução número 002/1991, que institui a tribuna livre na Câmara Municipal de Itaí e da outras providências, fará o uso da tribuna livre o senhor José Ramiro Antunes do Prado, em referência ao projeto de lei número 015/2018, que dispõe sobre o respeito dos servidores públicos municipais a dignidade especial de crianças e adolescentes, com a denominação Infância Sem Pornografia, no âmbito do município de Itaí e da outras providências. Uma boa noite a todos, os presentes, o presidente, os nobres vereadores, a todos vocês que vieram, que se dispuseram a estar aqui essa noite para assistir e participar de uma forma, ainda que tácita, dessa sessão pública. Eu quero fazer aqui, antes de tudo, a homenagem à família Freitas também. Parabéns por vocês sempre estarem investindo no município e priorizando centenas de emprego numa fase complexa de desemprego no nosso país. Que Deus abençoe vocês mesmo. Quero agradecer também a todos os irmãos católicos, os evangélicos aqui presentes. Eu estive com o padre João Marcos e tomando um café e nós decidimos que nós vamos romper com todo tipo de barreira que segura e que amarra uma ação social ativa de cristãos nessa cidade. Nós entendemos que pessoas que carecem de alimento, de abrigo, de abraço, de amparo, está para além de dogma de teologia. Nós queremos a prática do Evangelho puro e simples de Jesus. A respeito dessa lei aqui hoje votada, eu também queria agradecer aqui os vereadores que entenderam o projeto, os vereadores que votaram de modo unânime a aprovação desse projeto trazido pelo vereador Denilson. É bem verdade que todos nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, onde existe uma flagrante tentativa de reorientar o mundo em sua sexualidade,
usando estratégias de dominação política e subversão sexual, cultural e até mesmo religiosa. Esta onda, o movimento está tentando se estabelecer